Doutora, será que eu vou precisar de testemunha? Em primeiro lugar, antes do vídeo começar, antes de eu começar a falar, não esquece de curtir o vídeo, dá um coraçãozinho aqui pra gente e quando o vídeo acabar, comenta quais temas que você quer, se você concorda ou não com o que eu falei, o que você quer saber aqui no canal do escritório, o que é importante ou não, que testemunhas você levou pro processo. Comenta aqui embaixo pra eu saber a sua opinião. Gente, essa é uma pergunta que eu escuto diariamente, ou quando o reclamante quer entrar com o processo, ou quando já existe um processo, às vezes até de empresa, tá? Seguinte, a resposta é sim, sempre vai precisar de testemunha, tá bom? Claro, existem casos específicos, mas na dúvida é sempre bom levar uma testemunha, tá, gente? É o seguinte... Quando você é empregado, você tem que levar testemunha para provar suas alegações. Então, por exemplo, você está falando que você sofreu um assédio moral. Você prova como isso? Eu tenho uma mensagem no WhatsApp. Muitas vezes, gente, mensagem no WhatsApp, se não for o cara falando seu filho de uma... seu desgraçado, enfim, etc. Se ele não estiver usando esse tipo de termo, o juiz vai falar, às vezes é de interpretação, vai depender do tom, às vezes ele é um pouco ríspido, não entendi, foi um mero dissabor no ambiente de trabalho, a gente tem muito isso com relação à sentença. Então, você sempre vai precisar de uma testemunha que presenciou os fatos, para ela comprovar o que de fato aconteceu, tá? Com relação a, por exemplo, horário de almoço. Eu estou alegando que eu fazia 30 minutos de almoço, só que a empresa só me deixava anotar 1 hora no meu cartão de ponto. Você vai provar isso como? Se a empresa tem um documento falando que você anotava 1 hora. Você vai provar isso com testemunha, tá? A Justiça do Trabalho valoriza muito o princípio da primazia da realidade. Significa o quê? Que é o que de fato acontecia. Quem vai provar o que de fato acontecia? A sua testemunha, tá? Não é o documento. É isso que eu falo para todos os meus clientes. O documento não é tudo. Se eu escrever no papel que eu sou loira de olho azul, o papel vai acreditar. Eu sou loira de olho azul? Não, né? Infelizmente. Outro ponto. Se eu sou empresa, eu tô cheia de documento, eu tô respaldado de documento. Olha, ele assinou, olha, ele anotou. Eu não preciso de testemunha. Precisa. Por quê? Volto no princípio da primazia da realidade. Se o reclamante fala que não fazia 1 hora de almoço e você fala que ele anotava os cartões de ponto, se ele me leva uma testemunha... Se ele leva uma testemunha falando que, não, realmente, a gente só fazia 30 minutos de intervalo, isso acontecia comigo, com ele eu via. Você tem um documento que se torna inválido pelo depoimento da testemunha. Claro, gente, isso aqui é um exemplo que não é corriqueiro que se afaste documentos na Justiça do Trabalho por esse princípio, mas não significa que toda vez que a testemunha do reclamante falar, ela vai ser considerada. O juiz ele vai analisar a qualidade da testemunha. Não adianta nada um cara que trabalhava à noite falar que ele fazia horário de almoço 30 minutos, que ele fazia horário de janta 30 minutos e que o reclamante no horário de almoço dele, que trabalhava na parte da manhã, também não fazia. É óbvio que ele não vai fazer a prova, porque ele precisa presenciar os fatos, tá? Mas eu tô falando assim em linhas gerais, ok? Segundo lugar, justa causa. Por exemplo, o ônus sempre vai ser da empresa. Geralmente, a empresa tá bem respaldada com documentação. Só que aí entra novamente o princípio da primazia da realidade. Não, o reclamante não fez não cometeu aquela falta. Ou então, tem um monte de advertência sem assinatura, que isso acontece muito. O que acontece? Você vai corroborar, você vai comprovar a veracidade do seu documento por uma testemunha. Então, é muito importante empresas terem testemunha também, não só o reclamante. O reclamante é regra, sempre precisa de testemunha, tá bom? A empresa sempre vai precisar de testemunha, mas em regra a documentação dela já é bem organizada, vai ser para uma eventual contraprova. Beleza? Vamos falar então de
Quantas testemunhas eu preciso? Eu posso levar 15? Não, gente, pelo amor de Deus, uma vez um reclamante levou 15 testemunhas. Gente, o que eu vou fazer com 15 testemunhas? O máximo que se pode ouvir na Justiça do Trabalho são 3 testemunhas, tá? E isso se o seu processo for acima de 40 salários mínimos. Se o seu processo for até 40 salários mínimos e entrar pelo rito sumaríssimo, só 2 testemunhas, tá? Então guarda isso, rito sumaríssimo, 2 testemunhas, rito ordinário, 3 testemunhas. Doutora, meu advogado, ele só quis ouvir uma testemunha. Isso aí é normal? Eu levei 3, por que ele não ouviu as 3? É 3 testemunhas minhas contra uma testemunha da empresa. Isso não tem nada a ver. O que você precisa é ter qualidade de testemunha. Quando eu digo qualidade de testemunha para os meus clientes, eu falo de testemunhas que presenciaram os fatos, tá? Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês. O reclamante alegou que não fazia o horário de almoço. E aí, ele trabalhou 3 anos nessa empresa. Só que ele me leva uma testemunha que trabalhou com ele 2 meses e que pegava um pequeno período da jornada dele, que às vezes não almoçava com ele, que vez ou outra presenciava ele almoçando. E aí vem a testemunha da empresa e vira e fala assim, não, eu sempre trabalhei com ele, sempre trabalhei no mesmo horário e ele realmente sempre fazia 1 hora de intervalo porque eu via. Qual é o peso dessas 2 testemunhas? Então não me adianta eu levar 3 testemunhas que não presenciaram o horário de almoço do reclamante contra uma testemunha só da empresa que de fato trabalhava com o reclamante. Tá? Então é muito importante vocês verem o período que a testemunha trabalhou com o reclamante, com vocês, e é importante ver também qual que é a qualidade dessa testemunha, se ela presenciou de fato, porque às vezes a testemunha trabalhava em outro setor, ela não sabe, não se recorda, não se lembra, isso é uma coisa que eu falo muito, testemunha que não sabe, que não viu, que ouviu dizer, fofoquinha, rádio peão, que acredita que não faz prova de nada, testemunha ouviu ou ouviu os fatos, então sempre tem que ser alguém que trabalhou diretamente com você. Doutora, não tenho um cara que trabalhou comigo 1 mês, serve? Se você não tem testemunha, leva, né? É o que dá para hoje, mas que a gente já sabe que vai ser uma prova delicada de a gente tentar validar. Não é impossível, tá? A gente, vez ou outra, vê reclamante sem testemunha, empresa defasada com documentação e o reclamante acaba ganhando. Como a gente vê, empresa, às vezes, sem uma documentação legal, mas que faz uma prova boa com uma testemunha e acaba não perdendo o processo, né? E o reclamante com uma testemunha boa que acaba se enrolando no depoimento ou que não sabe de nada, acaba se prejudicando. Beleza? Então, não se sinta prejudicado porque o seu advogado quis ouvir uma testemunha. É melhor uma testemunha com qualidade do que 3 sem qualidade, tá bom? Quem pode ser minha testemunha? Pessoas que já saíram da empresa. Gente que saiu da empresa, pode ser? Pode. Gente que trabalha na empresa, pode ser? Pode. E isso vale para a empresa também, tá, gente? Então, as empresas... vez ou outra eu vejo isso bem... com menos frequência, mas eu vejo. Eu vou contraditar porque ele ainda trabalha na... Contraditar, gente, é falar que a testemunha é suspeita para depor, tá? A testemunha da empresa é suspeita para depor porque ela ainda trabalha lá. Não, porque a sua testemunha como reclamante também pode estar trabalhando ou pode não ter trabalhado, não estar mais trabalhando lá, tá? De preferência, uma pessoa que trabalhou no mesmo horário que você, no mesmo setor que você e, se puder ser com a mesma função, perfeito, é essa testemunha. Sempre escolher a testemunha que mais presenciou os fatos ou que presenciou os fatos mais importantes. Então, vira e mexe, a gente pede, ele não fazia horário de almoço e sofreu um assédio moral muito grande, né? E a minha testemunha, ela prova o assédio moral, mas não via tanto, presenciou o assédio moral, mas não via tanto o intervalo. Aí você vai medir, o seu advogado vai medir para ver se ele escuta 2 testemunhas ou uma.
não é bom escutar duas testemunhas na audiência, tá, gente? Então, não pense que seu advogado é ruim ou que eu sou ruim porque eu só ouvi uma testemunha. É mais importante uma testemunha só que vá ok do que às vezes a gente escuta duas que acabam se contradizendo. Um pequeno detalhe pode invalidar o depoimento inteiro da sua testemunha, tá? Então é por isso que o advogado precisa saber o que a testemunha sabe, o que ela não sabe, para fazer a prova na audiência, beleza? Ah, importante, pode ser o meu vizinho que me via chegando tarde? Gente, não, né? Não, né? Pelo amor de Deus. O seu vizinho via você eventualmente. Ele não sabe dizer, ele não trabalhou com você. E se você saiu da empresa e passou em outro lugar? Ai, pode ser a minha prima que trabalhou comigo na empresa? Não. Pode ser minha tia? Não. Pode ser meu marido? Não. Gente, parente de jeito nenhum. Pode ser meu melhor amigo da vida? Não, também não, tá? Então aquela vira e mexe, a testemunha entrou, é amigo dele? Não, aí tem 30 mil fotos de Facebook que as pessoas estão lá se amando, falando best friend forever pra sempre. Por favor, né, gente? Então, a gente não tem condição de fazer isso. Com relação à empresa, né? Eu tô falando dos empregados e agora eu vou falar das empresas. Nunca leve sócio para ser testemunha, né, gente? Ele pode ser diretamente prejudicado com relação a isso. Então, é óbvio que se ele tiver alguma coisa para omitir que prejudique ele ou mudar um pouquinho a versão dos fatos, ele vai fazer. Então, testemunha, nunca leve marido do sócio, sócio que já foi sócio da empresa, dependendo do período não dá. Ou então, aquela testemunha que está sempre como preposto, embora o tribunal, o TST, acho que não, muitos juízes costumam invalidar depoimento de testemunha que já foi preposto em diversos processos. Então, vamos afastar essa controvérsia, tá? É aquela mesma linha que eu falei do reclamante. Só tenho ele. Leva. Mas assim, já saiba que a sua prova vai ficar prejudicada, tá? Então, sempre dá valor para o quê? Qualidade de testemunha. E quando eu digo qualidade de testemunha, trabalhou maior período com o reclamante. No mesmo horário, no mesmo setor, de preferência na mesma função. Ok? Posso ir sozinho na audiência? Gente, pelo amor de Deus. Ai, não, doutora, quero resolver, não vou atrás de testemunha, faz do jeito que você quiser. Saiba que você vai estar prejudicado, tá? Na sua prova, dependendo dos fatos. Gente, isso daqui eu tô fazendo um geral. Cada caso é um caso. Eu já perdi processo com 2 testemunhas e eu já ganhei processo sem nenhuma. Eu estou falando o que acontece em 90% dos casos na Justiça do Trabalho, tá bom? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui para responder. Manda um direct, manda um e-mail. Comenta aqui embaixo se você já teve uma testemunha, qual a sua dúvida de testemunha, se você tem uma testemunha que você acha que não é boa ou não. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? E me manda também que temas que vocês querem saber. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram do vídeo, se vocês discordam da minha opinião, só me falar o porquê. Quem sabe a gente faz uma live debatendo. Tá bom, gente? Boa noite e tchau, tchau.